Aqui jaz um crime que chocou o país mais pacífico do mundo. De acordo com o Índice Global de Paz de 2025, a Islândia é o país mais pacífico do mundo devido à sua baixa criminalidade e tranquilidade. É exatamente isso que torna seu crime tão chocante, porque ninguém esperaria o nível de brutalidade testemunhado naquele dia. E o assassino deixou pistas que pareciam inofensivas na época, mas em retrospectiva eram simplesmente as migalhas deixadas para algo muito mais sinistro. Vou te levar de volta para 2010. É 15 de agosto em Reykjavik, Islândia, e uma mulher de 23 anos chamada Hildi está prestes a fazer uma descoberta que a assombrará pelo resto de sua vida. A noite anterior foi agitada, por assim dizer, e nesta manhã ela segue para a casa do seu noivo. Os dois são muito próximos e bem conhecidos no bairro. Quando ela usa sua chave e entra, o que ela encontra no topo da escada é uma imagem que, infelizmente, ficará com ela pelo resto de sua vida. Seu noivo, Hans Ford Helgason, de 37 anos, está completamente nu e coberto de sangue. 19 feridas de faca e lacerações foram descobertas por todo o seu corpo. Os primeiros socorristas podem ter tido dificuldades para determinar alguns detalhes, mas muitos concordaram que esta foi a cena de crime mais brutal que já encontraram. Mas vamos voltar um pouco. Como chegamos aqui? A noite anterior, sábado, 14 de agosto, havia começado tão normalmente. Hans foi buscar Hildur para uma celebração em família em Vogar. Por volta das 2 da manhã, Hans levou Hildur ao centro de Reykjavik para que ela pudesse encontrar outros amigos e continuar a noite. Hans só queria ir para a cama, então ele voltou para casa enquanto Hildur ficou e continuou a noite com alguns amigos, visitando vários bares e lugares como o famoso Café Amsterdã. Mas aqui é onde as coisas ficam estranhas. Na manhã seguinte, Hildur não tinha lembrança do que aconteceu depois. Ela se encontrou acordando às 11 da manhã em um lugar estranho. Conforme as coisas entravam em foco, ela reconheceu a casa de um amigo de infância. Ela saiu para beber em bares com amigos e não se lembrava de como chegou lá. Ela estava convicta de que só tinha bebido 2 drinks na noite passada e agora se perguntava se tinha sido drogada. O que mais aconteceu com ela se ela foi drogada? Uma possibilidade que ela não queria considerar mais. Ela confrontou seu amigo. Por que ele não a levou para casa em vez de levá-la para o lugar dele? Seu amigo ficou surpreso com o tom e as perguntas dela. Mas ele explicou que estava dirigindo sob influência e não queria dirigir muito. Então, em vez de levá-la para a casa do noivo dela, ele a levou para a própria casa. Ele afirmou que nada ocorreu entre eles. Na verdade, ela estava tão intoxicada que ele teve que sustentá-la enquanto a levava para dentro. Ouvindo essa história, Hildur está em pânico. Ela está preocupada com o que seu noivo vai pensar, já que ela não voltou para casa e passou a noite na casa de um cara. Preocupada que seu noivo ficasse bravo, ela liga para ele uma vez, depois novamente e novamente, mas todas as vezes ele não atende. Agora ela realmente acha que ele está chateado, e ela não tem escolha a não ser ir correndo para lá imediatamente com aquele mesmo amigo para levá-la até lá. Quando ela chega, seu amigo se oferece para entrar com ela para ajudar a aliviar qualquer possível mal-entendido entre ela e seu noivo e desarmar a situação. Hilda recusa, dizendo ao seu amigo que só pioraria a situação se seu noivo a visse com ele. E quando ela entrou na casa, nem em sua imaginação mais selvagem ela esperaria ver seu amado noivo tão brutalmente esfaqueado, quase esquartejado. As evidências forenses indicaram que Hans foi atacado enquanto dormia. Ele foi encontrado deitado no corredor que levava ao seu quarto, com 19 feridas de faca concentradas principalmente em seu pescoço, costas, rosto, braços e mãos. As feridas defensivas contam a história de um homem que acordou sob ataque e lutou desesperadamente pela sua vida.
As feridas e a fúria evidentes no ataque mostram que quem fez isso fez com ódio e extremo preconceito. Não há sinais de arrombamento, mas uma porta foi encontrada destrancada. Provavelmente, o perpetrador entrou por ali, e eles não acreditam que havia mais alguém na casa quando o crime ocorreu. Com a notícia se espalhando, a Islândia está em choque. Mais de 40 policiais foram designados para o caso. Todos os principais meios de comunicação cobrem o que se tornará um dos casos mais sensacionais da história da Islândia. Quem poderia ter feito isso? A polícia começou a investigar o passado de Haynes, tentando descobrir quem ele realmente era. Aparentemente, Haynes parecia um homem de sucesso. Ele era o diretor administrativo de uma empresa de confeitaria chamada Goa, de propriedade de seu pai, e também possuía várias franquias do Kentucky Fried Chicken na Lituânia. Por todas as contas, ele era bem quisto. Todos o descreviam como um cara genuinamente legal, sempre pronto para ajudar, com amigos de todas as esferas da vida. Mas à medida que os investigadores cavavam mais fundo, descobriram que nem todos próximos a Haynes eram tão íntegros quanto ele aparentava. O primeiro suspeito logo surgiu. Um cobrador de dívidas que supostamente aterrorizava Haynes. Em um país pequeno como a Islândia, a cobrança de dívidas não é apenas um negócio, ela se torna algo pessoal. Esse cara tinha fama de ser muito agressivo. Depois, havia o outro nome. Um homem com quem Haynes teve um sério conflito por causa de uma grande disputa de dinheiro em um negócio internacional. Haynes tinha conexões com a Lituânia, de onde acabara de retornar. Ele também era pai, com um filho de um relacionamento anterior. E porque ele morava na Islândia, mal tinha tempo para ver seu próprio filho. Notícias recentes sobre a prisão de um de seus parceiros de negócios na Lituânia por posse de drogas também geraram interesse. Subitamente, o caso pareceu muito maior. Aquilo não foi um esfaqueamento aleatório. Haynes poderia ter se envolvido em algo muito mais perigoso, como cartéis de drogas. A mídia islandesa não pôde compartilhar muitos detalhes, o que levou a especulações selvagens. Repórteres e veículos de notícias publicavam conteúdo e especulação desenfreada. Talvez acreditassem que o caso estava estagnado, mas, nos bastidores, a polícia trabalhava arduamente, em silêncio na escuridão. Eles trabalhavam incessantemente, vasculhando cada dado do computador e telefone de Haynes, montando o quebra-cabeça. Havia uma pista na cena do crime. A evidência forense encontrou uma pegada de sapato ensanguentada bem ao lado da cama de Haynes. Eles fotografam e enviam ao exterior para análise. Em 25 de agosto, a polícia alemã faz uma chamada. A pegada do sapato foi identificada. Corresponde a um tênis Adidas Barak, e apenas alguns deles foram vendidos na Islândia e este foi comprado localmente. Então havia a questão do próprio assassino. A polícia teorizou que a pessoa que cometeu este crime tinha conhecimento da casa de Haynes, do layout do quarto. Talvez eles já estivessem lá antes. Eles mudaram o perfil do assassino para alguém que conhecia Hans de perto em um nível pessoal. E foi quando eles descobriram um vídeo no YouTube. Agora isso era em 2010 e o YouTube só existia há 5 anos. A ideia de que alguém documentaria sua obsessão online e depois cometeria um ato tão horrível era quase inimaginável. E postado mais de 1 ano antes do crime por alguém, Hildur, a noiva de Hans, conhecia muito bem. Seu amigo de infância, Gunnar Runar Sigarforsson. O mesmo amigo que a levou para casa naquela noite. O mesmo amigo na casa de quem ela acordou sem lembrar como chegou lá. Deixe-me ler exatamente o que Gunnar disse naquele vídeo. Oi, este vídeo é destinado para Hildur. Isso é muito difícil para mim dizer, pois sou extremamente tímido. Mas Hildur é uma garota com quem eu saio quase todos os fins de semana. E ela é, sem dúvida, a pessoa mais especial que já conheci. Neste momento, a declaração de amor online dele parece bem fofa, mas continue ouvindo. Eu me senti incrivelmente feliz apenas por estar perto dela. É tudo o que é preciso e isso é para você. Porque acho que me apaixonei por você.
Sei que provavelmente será bem desafiador para você. Parece que você já teve problemas com homens no passado. A mensagem entra no território do Cavaleiro Branco como se ele fosse o único capaz de vê-la, entendê-la e ser o certo para ela. Então, fica meio pessoal quando ele diz: eu sei que você está superando uma situação bastante infeliz com um ex seu. Eu sei que você não gosta desse assunto, mas quero que saiba que estou aqui para você. O problema com tudo isso é que Hildur está felizmente namorando Hans e Gunnar criou toda essa fantasia em sua cabeça onde ela precisa ser resgatada e ele é o único que pode fazer isso por ela. E ele finaliza removendo todas as dúvidas ao dizer: e eu direi a você que estou completamente sóbrio, então não tenho desculpa para negar isso. Eu te amo. Isso não foi uma doce confissão de amor. Isso foi um manifesto de posse. E, inicialmente, muitas pessoas online expressaram apoio ao Gunnar, vendo isso como uma manobra estranha, mas inofensiva. Mas Hildur viu isso pelo que realmente era. Ela deixou muito claro para ele que estava em um relacionamento feliz com Hans e que seus sentimentos não eram recíprocos. Ela parou de falar com Gunnar por um tempo. Depois de ele se desculpar, retomaram a amizade. O que Hildur desconhecia era que a obsessão de Gunnar não havia cessado, apenas se tornado oculta. Nascido em 15 de março de 1987, Gunnar vivenciou um trauma que moldaria toda a sua vida. Quando ele tinha apenas 9 anos, seu pai tirou a própria vida com um tiro, e ele fez isso na frente de Gunnar e outros parentes. O trauma deixou Gunnar socialmente isolado durante a maior parte de sua vida, muitas vezes se recusando a admitir ou acreditar que seu pai se foi. Ele vivia em um mundo de fantasia onde seu pai ainda estava vivo e voltaria. O isolamento continuou até ele conhecer Hildur na escola primária. Apesar da amizade inicial, eles se afastaram até se reencontrarem mais velhos, quando começaram a sair juntos novamente. Foi nesse período que Gunnar desenvolveu sua obsessão. Mas novamente, Hildur estava com Hans. Gunnar simplesmente não aceitava essa realidade. Em 25 de março de 2009, mais de um ano antes do crime, quando Gunnar criou o canal no YouTube e carregou o vídeo de confissão, ele acreditava que era isso. Mas quando Hildur o rejeitou, algo dentro dele simplesmente estalou. Ele começou a executar essa vingança em sua própria mente repetidamente, onde ele eliminaria Gunnar, não porque não gostava dele, mas porque estava libertando Hildur de seu único verdadeiro amor, que era ele. Avançando agora, e a polícia trouxe Gunnar para interrogatório. Ao revistar o carro, encontraram vestígios de manchas vermelhas no porta-malas, mas Gunnar inicialmente negou o envolvimento. Contudo, seu comportamento pareceu suspeito aos investigadores. Quando os detetives saíram da sala, ele perguntou ao guarda quais provas a polícia tinha contra ele. Ele foi descrito como desprovido de emoção, sem luto, sem tristeza por Hans, mesmo que ele o conhecesse e fossem meio que amigos. Na época, a polícia o deteve por 24 horas, mas, por falta de provas, tiveram que libertá-lo. Lembra da pegada de sapato? Como uma versão assustadora da Cinderela, quando a polícia comparou a pegada ensanguentada com o sapato de Gunnar durante sua prisão, eram uma combinação perfeita. Seus sapatos pareciam limpos a olho nu. Mas assim que o luminol foi aplicado nas solas, eles brilharam. Confirmação de que ele pisou em sangue e limpou os sapatos depois. Em sua segunda prisão, perante tal evidência, Gunnar confessou. E o que ele revelou foi talvez ainda mais perturbador do que o próprio crime. Ele ficou surpreso com a rapidez que se tornou suspeito. Gunnar planejava isso há meses. Desde aquele vídeo do YouTube, achou que tinha sido cuidadoso. Ele analisou séries policiais, como CSI, para aprender a não ser capturado. O interrogatório revelou sua real mentalidade. Eu amava a Hildur. Ela deveria estar comigo. Ela não deveria estar com ele. Isso não era amor, era possessão. O planejamento foi extenso e metódico. Gunnar
roubou luvas de látex, uma faca e uma balaclava que mantinha no porta-malas do carro. Ele até fez coberturas para sapatos com sacos de lixo, uma ideia tirada diretamente do CSI. Então por que suas pegadas foram deixadas para trás? O saco se rasgou enquanto ele caminhava. E como exatamente ele cometeu esse crime? Por volta da meia-noite, ele estacionou seu carro em uma loja de conveniência e caminhou pelo bairro, faca em mãos, pensando no que estava prestes a fazer. Não era a primeira vez. Gunnar admitiu que pensava em matar Hans há bastante tempo, mas se continha todas as vezes. No entanto, a cada vez seu planejamento era mais detalhado e naquela noite ele se conteve novamente. Ao invés de prosseguir, ele foi ao centro da cidade beber. Mas aqui está a parte distorcida. Ele acabou bebendo novamente com Hildur, a mulher por quem ele estava obcecado. Porque ela ficou bêbada. E porque ele a levou de volta para sua casa, algo sombrio se acendeu dentro dele. Ele percebeu que esta era a oportunidade perfeita. Isso era para ser. Ele não conseguia parar de pensar no que havia planejado todo esse tempo. E este era o momento da verdade. Ele percebeu que tinha tudo pronto em seu carro, muito parecido com Dexter e seu kit de matar, e, portanto, este tinha que ser o momento perfeito. Então Gunnar dirigiu até a casa de Hans, enquanto Hildur estava falecida em sua casa. Ele vestiu luvas de látex, um chapéu de pele de ovelha e um casaco grande. Ele caminhou os últimos passos, andando com sua faca na mão. Mas ele sabia que a hora chegara. E ele sabia que a porta lateral estava sempre destrancada. E foi assim que ele entrou no quarto onde Hans dormia sozinho. Gunnar disse que ficou sobre Hans por vários minutos antes de atacar. Vários minutos, apenas observando-o dormir. Ele disse que estava esperando alguém para impedi-lo, qualquer um, até mesmo Deus, para intervir. Mas ninguém veio. Gunnar sentiu que isso era para ser, que ele tinha feito sua escolha e o destino tinha feito a escolha por ele. Durante o ataque, ele esfaqueou mãos repetidamente, no peito, nas costas e nas mãos, até que a faca perfurou seu coração, pulmões e rins, e então ele o esfaqueou um pouco mais, só para ter certeza. Após o brutal ataque, Gunnar saiu correndo, tirou seu casaco, luvas e coberturas de sapato, colocou tudo em um saco plástico com a faca e jogou no porto. Ele então dirigiu para casa, onde Hildur continuava dormindo. E aqui está um dos detalhes mais perturbadores. Ele beijou Hildur nos lábios antes de ir dormir no sofá. Ele fez tudo por ela e agora ela finalmente era dele. Isso é algum tipo de momento psicótico, eu nem consigo imaginar com o que se parece. É parte psicopata americano, parte algo completamente diferente, mas essa é uma história verdadeira. Na noite seguinte, quando a notícia de que Hans havia sido encontrado se espalhou, a resposta de Gunnar foi chocantemente casual. Ele mandou e-mail para o trabalho alegando estar doente e começou a jogar videogames para se distrair. Quando a polícia perguntou sobre seus sentimentos por Hans, Gunnar disse que Hans era um cara legal e decente, mas por ciúmes ele queria se livrar dele. Foi assim que ele colocou. E é isso, ele não odiava Hans. Ele apenas o via como um obstáculo. E quando Hildur ouviu a confissão, ela ficou em choque e desmoronou completamente. Ele era seu amigo desde o primário. Um cara muito solitário, inocente, mas decente, ela disse na época. E a coisa triste sobre todo este caso é que Hans sabia da obsessão de Gunnar por sua namorada, e ele sentia pena dele. Ele até sugeriu que Gunnar saísse com eles para que ele não se sentisse tão solitário. Hans sempre foi gentil com Gunnar porque sentia pena dele. Portanto, essa foi uma traição não de uma, mas de duas pessoas, e finalmente estava completa. Conforme o caso finalmente foi a julgamento, o foco mudou para o estado mental de Gunnar. Havia algum tipo de defesa que pudesse justificar o ocorrido? E, de fato, a defesa trouxe o trauma de Gunnar ao presenciar seu pai se auto-prejudicar na frente de todos, e isso fragmentou sua psique e o tornou vulnerável e infantil.
disseram que ele não raciocinava adequadamente. Eles disseram que ele sofria de transtorno de dupla personalidade e da chamada doença do amor. A avaliação psiquiátrica o diagnosticou com esquizofrenia. Em 1º de março de 2011, Gunnar foi considerado inocente por motivo de insanidade e condenado a uma instituição mental. Porém, a família de Hans se revoltou. Eles chamaram de absolutamente inaceitável que a vida de Hans fosse estimada como sem valor, enquanto um assassino frio se safava após planejar o assassinato por quase um ano, e a promotoria não deixava isso passar. Eles recorreram ao Supremo Tribunal da Islândia. Em 13 de outubro de 2011, a decisão foi revertida. Gunnar foi considerado culpado e condenado a 16 anos de prisão. O raciocínio do Supremo Tribunal foi crucial. Mesmo com doença mental, Gunnar ainda controlava suas ações. Meses de planejamento cuidadoso mostraram que ele entendia as consequências. Ademais, no primeiro julgamento, seus sentimentos obsessivos por Hildur já haviam sumido. Se ele realmente sofria de amor doentio, como foi argumentado, esses sentimentos deveriam ter durado. A extensa preparação de Gunnar e quanto tempo ele planejou mostraram uma intenção obstinada de eliminar Hans. E é isso também que a família de Hans Helgason acredita. Mas a história não termina aí. Em julho de 2019, Gunnar voltou a ser notícia na mídia islandesa. Ele recebeu liberdade supervisionada antes de cumprir os 2/3 regulares da sentença. E como as pessoas descobriram? Porque ele criou uma conta no Tinder. Um assassino condenado voltou a usar aplicativos de namoro. Hoje, Gunnar vive em uma casa de meio caminho sob supervisão e trabalha para a Cruz Vermelha islandesa. Ele recusa entrevistas e nunca mais voltou ao YouTube. Hans Jorge Helgason tinha apenas 37 anos quando sua vida foi tragicamente interrompida. Um empresário de sucesso, um noivo amoroso e um homem gentil, até mesmo com aquele que acabaria por traí-lo. E não havia evidências que sugerissem que Hildur estava sob influência, além das 2 bebidas que ela supostamente tomou, mas eu duvido muito disso. O fato de ela ter dormido profundamente durante todo o tempo do crime sugere que ela foi drogada, mas infelizmente não há evidências sobre isso. Infelizmente, há uma triste lição neste crime real. Talvez seja trauma de infância, mas na verdade é obsessão. E quando não controlado, pode levar a alguns dos resultados mais horríveis, às vezes em completa inocência. O vídeo do Gunnar no YouTube não era uma confissão de amor. Era uma trilha digital de migalhas de pão que levava diretamente a um crime horrível. Então, o que você acha do sistema de justiça da Islândia? Comente abaixo. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva para receber notificações de novas histórias. Fiquem seguros, pessoal. Victor se despedindo.